Nos últimos anos, uma coisa tem preocupado muita gente no mundo do fisiculturismo: a morte precoce de atletas que pareciam estar no auge da saúde. Mas será que isso é só impressão ou existe mesmo um risco real que dá para medir por trás daqueles físicos impressionantes? Pois é, um estudo revolucionário finalmente trouxe as respostas. Ok, vamos fundo nisso aqui. E olha, isso não é papo de corredor, não é fofoca. O European Heart Journal, que é uma das publicações médicas mais respeitadas do mundo, está apontando o problema com todas as letras. A comunidade científica está de olho e os dados que eles levantaram são, para dizer o mínimo, bem alarmantes. Para entender essa história toda, nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai se perguntar se essa busca pelo físico perfeito é realmente perigosa. Depois, vamos ver como a ciência investigou esse risco, mostrar os números que eles encontraram, fazer uma separação crucial entre profissionais e amadores, destrinchar as causas e, no fim, falar sobre o que pode ser feito para ter um esporte mais seguro. Então, a grande pergunta que não queria calar era essa: essas mortes trágicas são só azar, uma coincidência? Ou existe um risco concreto, mensurável, por trás do esporte? Era hora de parar com o achismo e olhar para os fatos, para os dados. E é exatamente aí que entra o nosso guia nessa história. A primeira grande investigação científica sobre o assunto. Publicado lá no European Heart Journal, esse estudo pegou uma população gigantesca de fisiculturistas e acompanhou essa galera por mais de uma década, para entender qual era a real dimensão do problema. E, gente, a escala desse estudo é uma coisa impressionante. Não estamos falando de alguns casinhos isolados. Os pesquisadores analisaram mais de 20 mil atletas da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness, a IFBB, por um período de 16 anos. É um volume de dados que dá uma credibilidade absurda para o que eles descobriram. Certo, mas e aí? O que essa montanha de dados revelou? Bom, os resultados são, para ser bem sincero, bem perturbadores e mostram um cenário muito claro dos riscos envolvidos, principalmente para quem está no topo do esporte. Durante todo esse tempo de acompanhamento, foram registradas 121 mortes entre aqueles mais de 20 mil atletas. E claro, qualquer morte é uma tragédia, mas o que realmente importa aqui é ir mais fundo e entender a história por trás desses números. O crucial é saber como eles morreram. E esse gráfico aqui deixa o ponto principal bem claro. De todas as causas de morte que foram identificadas, a morte súbita cardíaca, ou MSC, foi a mais comum de longe, quase 40% do total. Tiveram outras causas, como acidentes e outras doenças, mas o coração, sem dúvida nenhuma, aparece como o ponto mais vulnerável. E só para todo mundo ficar na mesma página, a morte súbita cardíaca acontece quando o coração, do nada, para de funcionar. Não é um infarto comum, que seria como um problema de cano entupido. A MSC é tipo um problema elétrico, um curto-circuito, que simplesmente desliga o coração de uma hora para outra. Agora, vamos para a parte que é talvez a mais chocante do estudo inteiro. Os pesquisadores separaram os atletas em 2 grupos e descobriram que o risco não é nem de perto o mesmo para todo mundo. Existe um abismo de diferença dependendo do nível de competição. A definição foi bem simples. De um lado, o grupo 1, com os profissionais, a elite do esporte. Do outro lado, o grupo 2, com os amadores, a galera que competia, mas ainda não tinha virado a chave para o profissionalismo. E foi na hora de comparar esses 2 grupos que a coisa ficou séria. Dá uma olhada nesse gráfico. É a imagem mais poderosa desse estudo todo, sem exagero. A linha azul representa os amadores. O risco de morte é baixo, relativamente estável, tá vendo? Agora olha a linha vermelha, a dos profissionais. Olha como ela se afasta, como ela dispara para longe da linha azul com o passar do tempo. O risco para os profissionais não é só maior, ele cresce de forma exponencial. E aqui está o número que resume tudo. Os atletas profissionais tiveram um risco mais de 14 vezes maior de ter uma morte súbita cardíaca do que os amadores. Vou repetir, 14 vezes. É um número que simplesmente não dá para ignorar. Tá, a pergunta óbvia é: por quê? O que explica uma diferença tão gigantesca, tão brutal no risco? O estudo aponta que é uma combinação complexa de fatores, quase uma tempestade perfeita de estresse para o corpo. Os autores listam 4 áreas principais de preocupação. Primeiro, alterações muito graves na estrutura do coração. Segundo, o uso de drogas para melhorar a performance, os famosos PEDs. Terceiro, uma sobrecarga absurda nos rins. E por último, questões de saúde mental, que podem levar a comportamentos de risco. As autópsias que eles conseguiram analisar mostraram um padrão que se repetia: cardiomegalia, que é um coração grande demais, anormal, e hipertrofia ventricular,
que é quando as paredes do músculo cardíaco ficam muito grossas. Sabe, o exercício intenso até engrossa um pouco o coração, é uma adaptação, mas os níveis que eles encontraram aqui já são considerados doença. E isso aumenta muito o risco de arritmias fatais. Então, o ponto central é esse. Não é uma coisa só. É a soma perigosa de tudo. É o treino levado ao extremo, são as dietas super restritivas com desidratação severa antes das competições e, como o estudo aponta, o abuso frequente de anabolizantes, que é muito mais comum no nível profissional. Quando se junta tudo isso, o risco vai para a estratosfera. Mas o objetivo do estudo não é só acender o alerta, é também propor soluções. Os pesquisadores fecham o trabalho fazendo um apelo bem claro para a comunidade do fisiculturismo e para as associações médicas para que trabalhem juntos para criar um ambiente mais seguro para os atletas. O plano que eles propõem tem 3 pilares. Primeiro, um controle de doping mais rígido e que realmente funcione. Segundo, a implementação de exames médicos regulares para monitorar a saúde do coração dos atletas. E terceiro, mais iniciativas de educação para conscientizar todo mundo sobre os riscos e mostrar que existem abordagens mais saudáveis para o esporte. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final no ar. Agora que os dados estão na mesa, que o risco é claro como a luz do dia, será que a cultura do fisiculturismo vai evoluir? Será que essa busca pelo máximo de músculo a qualquer custo vai dar lugar a uma nova era, que valoriza a longevidade e a saúde tanto quanto a aparência? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro do fisiculturismo.